E eu vou te fazer a pergunta do milhão. Eita. Como é Logo que... de cara, sim, gente. Olha aí. Doutora Ana Ribeiro, como é que nós identificamos se estamos em um relacionamento tóxico? Olha, dá para identificar. Dá mesmo? Dá para identificar. A gente precisa... O relacionamento tóxico, ele dá o sinal o tempo todo pra gente. Você sabe quanto é... eu vou dar aqui para você, vou falar para você qual é a observação que você precisa ter, porque é uma lista enorme, lógico, tá? Só que assim, ó, a questão é que a gente não quer enxergar. Sabe por que a gente não quer enxergar? Por quê? Porque nós temos uma dependência emocional. Ah, certo. Sabe por que nós temos uma dependência emocional? Por causa de traumas e bloqueios lá da infância de novo, não tem jeito. É mesmo? Tudo atreladinho. Quando você fala lá da infância, é isso? É. Até que idade, mais ou menos? De 0 a 7 anos. De 0 a 7 anos. A gente está preso lá. E aí, assim, ó, como identificar? Posso ler? Aqui tem uma lista aqui, Pode. Como que a gente começa a identificar se a gente está num relacionamento tóxico, abusivo? Falta de respeito do parceiro. Ele começa a te faltar com respeito. Ele não respeita o seu espaço, não respeita o seu momento. Controle exagerado. Sabe aquele controle não só com a sua ida e vinda, mas controla a sua roupa? Começa a observar isso. Isolamento. Ele começa a tirar você das pessoas que você tem como amizade. Ele começa a minar. Não. Começa a apontar defeitos da sua amizade. Ele quer tirar você do seu ciclo de rede de apoio. Então, ele não quer que você saia com seus amigos, com as suas amigas. Ele não quer receber seus parentes em casa. Então, você tem que ficar atento. Manipulação emocional. Sabe o que eles fazem? Ele fala assim, eu tô com tanta saudade de você, não vai hoje nesse lugar, não vai fica nessa comigo, festa. Não vai nessa festa, não. Ele não vai porque ele tá trabalhando, mas ele também não permite que você vá. Entendeu? Não vai não, fica aí em casa me esperando. Tem pessoas agora que te ouvindo já estão se encontrando, né? Com certeza. Outro também, falta de comunicação saudável. Não gosta de sentar e falar sobre sentimento. E muito menos ouvir o sentimento do parceiro. Então, assim, o casal, ele se completa, ele se complementa. Então, a comunicação, Pastor Douglas, é essencial para que tenha ajuste de alguma coisa que está em desacordo. E quando começa a não ter... não quero falar não. Não fala comigo não, que eu não estou a fim de falar isso. Você tem que ficar atento. A gente tem ali uma lista. Ciclos de abuso. O ciclo do abuso ou o ciclo dessa manipulação, ela se repete. A pessoa acaba também falando assim para você, eu gritei com você porque você me fez gritar. Então, ele joga a culpa toda no parceiro por uma atitude agressiva. Ou um empurrão, um puxão de cabelo, ou um grito. Aquela explosão do emocional ali na hora, ele explode e depois ainda acusa o parceiro. Então, a gente precisa ter esses sinais. A gente precisa ficar atento aos sinais. Outra coisa, desvalorização de sentimento. Tipo assim, eu tô triste e o meu parceiro me ofendeu, eu estou chorando. Aí o parceiro vira e diz assim, não é pra tanto. Que isso? Para de frescura. Você tá exagerando demais. Eu só falei isso pra você. Você sabe como que é o nome desse comportamento? Relacionamento com narcisista. Tá? Existem duas coisas, duas vertentes, Douglas. Transtorno narcisista e comportamento narcisista. Qual a diferença do transtorno narcisista e o comportamento narcisista? Transtorno. Eu tenho raiva, eu tô com muita raiva, eu tenho essa explosão, mas eu não me comporto com essa frequência. De vez em quando acontece. Porque o narcisista, ele acusa, ele ofende, mas ele não tem o comportamento direto. Você tem um transtorno narcisista. Todo mundo passa por isso, tá? Principalmente naquela fase de construção de traços de caráter. Uhum. Tá ok? Todo mundo passa por essas fases.
Quando a gente é confrontado com o não, a gente fica com muita raiva, não fica? Mas você vai explodir a mesma medida que você conteve lá a raiva? Não. Então, a diferença é essa. Você passa por esse ímpeto da raiva, da explosão, mas você contém, porque você controla muito bem as suas emoções. Agora, o comportamento narcisista é diferente. Ele repete ciclos. Ele não está nem aí, ele não tem empatia, ele não se coloca no lugar, e aí você pode ter certeza que esse teu relacionamento tóxico, abusivo, está partindo de um transtorno e comportamento narcisista. E dá para identificar. E tem muitas outras identificações que, quando a gente une, a gente tem a certeza que o nosso parceiro realmente é um narcisista. Então, doutora Ana, eu queria reprisar, eu quero até transformar isso numa pergunta, e eu vou precisar que você responda com essa clareza que você responde sempre. Sim, sim. É o seguinte, qual é a diferença de um transtorno narcisista para um comportamento narcisista? Sim. Todos os transtornos são emocionais, ok? Transtorno é alguma coisa que o seu emocional está trazendo pra gente. Por exemplo, transtorno da ansiedade. É um transtorno. Mas se eu tenho uma terapia bem dirigida, eu consigo eliminar. Mas eu tenho alguns apontamentos de gatilho da ansiedade. Ok? Transtorno narcisista. Eu estou em uma cadeia de evolução todos os dias em cima do narcisismo. O que é uma pessoa ser narcisista? Ela sabe que ela tem um problema, mas ela não consegue clarificar, ela não consegue entender que ela precisa de ajuda, porque ela tem todo o poder ali, ela se controla. Ela sempre coloca a culpa nos outros, é isso? Sempre coloca a culpa no outro. Entendi. Ela sempre vai estar certo. É um transtorno. Tudo bem. E o comportamento? Ela tem um transtorno narcisista e o comportamento dela, todos os dias, ela não quer ajuda mesmo, ela não busca essa ajuda e ela libera sobre a responsabilidade sobre a sua vida. Eu sou assim por tua culpa. É o comportamento. Ter um transtorno e não não culpar a pessoa, você não está tendo esse comportamento. Até com a questão da criação dos filhos também tem isso, né? Exato. O cara mete a culpa na mulher porque você que não soube criar teus filhos, ou até o narcisismo não é só o masculino, tem feminino também, né? Nossa, o narcisismo muito. tem pro lado da mulher e tem pro lado do homem. Tem mulheres sofrendo com homens narcisistas. Sim. E tem homens sofrendo com mulheres narcisistas, é isso? Exatamente. Isso daí não é só para as mulheres, não é só para os homens, não. Entendi. É para os dois. Isso... E eu atendo os dois tipos. E detalhe, tá, gente? Olha só. Ter um transtorno narcisista é a explosão. Tudo bem. O comportamento é diário. Você não quer ajuda e você não procura. E a Bíblia fala sobre ele. Mas tá? ambos são tratáveis? Dá para tratar? Se trata. É bem complexo. Se trata, só que a pessoa não quer. Ah, tá. Por que ele não quer? Ele não tem problema nenhum. Lembra do comportamento? Ele não admite, né? Ele não admite, ele nunca vai admitir. É porque o princípio da cura é você admitir que tá doente, né? Agora vamos. Isso. Então, assim, ó, o transtorno. Eu tenho um transtorno. Eu vou buscar ajuda? Não, porque o meu comportamento não vai me deixar. Entendeu? Entendi. Eu tenho um transtorno de ansiedade. Mas eu tô buscando ajuda? Tô me tratando. Então, eu tô tratando o meu transtorno da ansiedade. Eu tenho uma chance grande de. Eu tenho o comportamento nos gatilhos da ansiedade. Estou falando da ansiedade, mas tem todos os transtornos. Tá, lógico. Tricotilomania. Eu tenho um transtorno. Eu tô procurando ajuda? Tô procurando ajuda. O quê? Eu sou batista. Tá falando língua estranha? Que negócio é esse? É tricotilomania, é isso? Fala comigo. Olha lá, tricotilomania é um transtorno, é um toque, um transtorno obsessivo compulsivo. Tricotilomania. Isso aí, vai falando aí, quebra a língua. Tricotilomania é um transtorno obsessivo compulsivo, onde a pessoa, para escoar a ansiedade, ela arranca o cabelo do corpo inteiro. Nossa, dos cílios. Tem muita gente fazendo isso? Eu tenho uma paciente que foi tratada pela TRG. Até porque você é terapeuta
TRG. TRG, muito bom. né? É bom destacar isso aí também. Isso. E ela veio 38 anos depois sofrendo disso. Nossa. E a gente começou a fazer o processo terapêutico e ela, assim, eliminou. Tá feliz. Lindo, muito feliz. Tá linda. E aí, nós estamos falando sobre relacionamentos tóxicos, né? E você já apontou que alguém que está se relacionando com um narcisista, ele com certeza está num relacionamento muito tóxico, não é isso? Mas agora, doutora Ana, eu queria falar o seguinte. Eu conversei com você aqui, antes de nós iniciarmos, sobre o perfil do abusador. Aí você chegou e falou, não, olha, isso aí, se tivesse como o perfil, seria fácil. Aí você falou o quê? Como é que é? Então, ao invés de perfil? Exatamente. Não existe um perfil visual para identificar. Identificar quem? Identificar o abusador. O abusador. Não tá escrito aqui, tá, gente? Não tá na testa, escrito, né? Não tem como. Ele vem sorrindo, né? Olha só, gente. Ele vem sorrindo, ele vem galanteador, ele vem te E no dando começo flores. é assim, né? Por quê? É no começo que a gente precisa ter a inteligência emocional para identificar e fazer as perguntas certas para o nosso parceiro, para o interessado. Entendeu? A gente precisa entender que como foi a vida desse interessado por nós para que a gente não caia em armadilha. Agora, não tem como traçar um perfil visualmente. Agora, se você fala de comportamento, acabei de te listar. São coisas diferentes. São coisas diferentes. A gente precisa apontar essa identificação no comportamento dele. Mas dá para fazer isso no começo da relação? Óbvio que dá. Dá. Se você não tiver lá toda... Ai, meu presentinho de Jesus. Depois você vai descobrir que é o cavalo do bandido? Depois que você já tá lá enredada na paixão... Já bota lá no Facebook, no Instagram. Foi Deus que me deu. Deus... Aí depois vai botar a culpa de Jesus de novo? Então o perfil esquece. Perfil esquece. Agora, comportamento, sim. A gente tem como identificar. E a gente tem como identificar nesse começo da conquista com perguntas. Como é que faz? Tem alguma pergunta boa aí? Tem. Então manda brada. Então, primeira pergunta que você precisa... Segura essa pergunta aí, por favor. Qual é a câmera? Essa daqui que tá me olhando aqui? Essa daqui? Câmera. Gente, olha só. Você é homem e mulher. Está aí, ó, esperando o presentinho de Jesus. Já quer eliminar logo de cara. Primeira pergunta que você tem que fazer para esse seu pretendente aí. Primeiro, segura. Segura a onda aí. Sabe qual é? Pergunta, Douglas. Pode fazer. Como foi o seu relacionamento de pequeno com seu pai e com a sua mãe? Primeira. Ele vai falar, tive muitos problemas. Meu pai me espancava muito. Aí eu apanhei muito. É mesmo, apanhei. Entendi. E a sua mãe? Não, minha mãe me abandonou. E o meu pai que me criou, ou ao contrário. Fica alerta. Fica atento. Já acorda, né? Já acorda. Bota o pezinho pra trás, né? Exatamente. Porque se ele teve um ambiente de violência, provavelmente ele vai escoar as dores do inconsciente no parceiro. Tá? E aí, qual é o próximo passo? Observar mais, observar de perto. Esteja no âmbito familiar. Entendeu? Homem e mulher que quer esconder você aí, bonito, bonita, da família, por que ele quer esconder? Porque sabe que no meio da família as pessoas conhecem ele claramente. E não quer colocar ele de frente com você, que é a próxima vítima. Entendeu? E isso quando a gente tá falando ainda do momento do namoro, a pessoa da conquista, porque aí você, antes de tomar uma decisão definitiva de partir para viver no mesmo ambiente, assinar aquele papel, você precisa pensar 2 vezes, 3, 4 vezes, né? Porque se você não consegue conviver com os parentes dele, você já tem que desconfiar que ele está tentando esconder alguma coisa dele mesmo. Que alguém não contem a respeito dele, né? Exatamente, é isso. Isso aí realmente isso é sério. Isso é muito sério, né? É muito sério. Você tá vendo como tem como, lá, logo, o pastor Douglas, no início do relacionamento, você entender como é que é essa questão do relacionamento familiar? E aí eu queria falar com você quais são os
impactos de um relacionamento nocivo. Ou seja, um relacionamento tóxico. Quais são os impactos? Já parou para pensar sobre isso aí? Os Sim. impactos. A pessoa está com uma pessoa, aquele relacionamento é tóxico. Quais são os impactos? Bom, primeira coisa, a gente perde a nossa autoestima. A gente se sente anulada. É um impacto emocional de cara. Emocional. Uhum. Você não consegue... Eu atendo muitas pessoas que tiveram esse tipo de relacionamento, perderam o emprego, ou seja, se anularam financeiramente. Por quê? O seu emocional abalado por conta de um relacionamento abusivo, você não consegue desenvolver bem no seu trabalho. E automaticamente essa empresa começa a ver que você não está produzindo. Então você já falou de 3 impactos. O impacto emocional, o impacto profissional e o impacto financeiro. Acabou. Você anula. A gente, né, o ser humano, quando ele é impactado ou ele é abalado no emocional por conta dessa listagem aqui, dessa identificação do relacionamento tóxico, não existe como. Você já imaginou você com a sua esposa começar realmente ela te denegrir a imagem, dizer que você não vale nada, que você não está dando o resultado que ele precisa, apontando, criticando, gritando. E aí chega às vias de fato, muitas vezes, que é a violência doméstica. Como que você vai se comportar no seu trabalho? Uhum. Você consegue tirar realmente, fazer, né? Não, trabalho é trabalho, família é família. Você consegue? Óbvio que não. É um O impacto emocional, ele é gigantesco. O rombo na emoção vai transferir para fora no seu trabalho, no seu financeiro, e você fica isolada e anulada. E aí você começa a colher algum fruto de ansiedade, de depressão. Por quê? Provavelmente também você tem feridas emocionais que estão ali na sua primeira infância que não foram curadas. Uhum. Gente, parece até brincadeira, mas não tem como falar de relacionamento tóxico sem a gente falar das feridas emocionais que estão instaladas no nosso inconsciente por conta de parentalidade inconsciente. Não tem como. Por quê? Nós, o ser humano, permite esse tipo de relacionamento. Por quê? Porque nós temos o abandono instalado no inconsciente. Ou a rejeição. Uhum. Tá doendo lá no inconsciente na primeira infância, mas na vida adulta a gente permite. Por quê? Como eu não tive o acolhimento ali na primeira infância, qualquer tipo de relacionamento para mim serve. Então a gente precisa ficar atento para quebrar esse ciclo. E se quebra tem jeito de quebrar, tá? Eu não vou nem responder agora, porque sei que você vai me perguntar, né? Mas tem como quebrar e a gente precisa, porque nós estamos falando do âmbito mental e espiritual. Uhum. E eles trabalham juntos, uhum. ok? Então, esse ciclo do relacionamento abusivo precisa ser quebrado imediatamente. Então, foi o que eu falei contigo. Os impactos que um relacionamento tóxico causa, você falou, né? Na vida emocional, na vida profissional, na vida financeira e juntando tudo isso na vida social. Você vê que a sociedade hoje sofre exatamente por isso, porque a sociedade ela é formada por essas pessoas que estão adoecidas, né? E a gente sempre entende, né? Família doente, igreja doente, escola doente, sociedade doente, porque sociologicamente falando, a família é a célula máter, né? Exatamente. Então, e aí a pergunta que eu vou fazer agora tem um pouco a ver com aquilo que você já começou a falar, né, doutora Ana Ribeiro? E aí, tem como se livrar? Como é que a gente se livra? Porque nós temos uma turma de mulheres e talvez de homens também, e já estão dentro de um relacionamento tóxico. Eles estão aqui assistindo, legal, já identifiquei. E agora? Como é que eu faço para sair disso? Tem como ou não? Tem como. Tem como? Tem como. Primeira coisa, identificou que você está num relacionamento abusivo? Identificar. Tóxico? Eu acho que o legal é pegar uma caneta, um papel, até escrever. Você identificou, já começa a perceber isso, né? Isso. Perfeito. Você já anota até o que você falou. Essa percepção. Ter essa percepção de listar mesmo. Uhum. Como que essa pessoa está me tratando?
tá me desdenhando, tá me humilhando, tá me anulando, tá me tirando no seio social. Não deixa eu ver minha mãe. Não, exatamente. Não quer que eu esteja no meio da minha família, ou seja, fechando o ciclo de rede de apoio. Ó, tem muita gente passando por isso, hein? Muita gente. E quer que eu aprofunde mais? No âmbito cristão. Dentro das igrejas. Entendeu? A pessoa dentro da piorar, igreja... É para piorar, porque você entende que se você perguntar para uma pessoa que está do lado de fora, que nunca leu a Bíblia, que nunca orou, e você pergunta para ela, adulterar é certo ou errado? Ela vai falar errado. Roubar é certo ou errado? A pessoa vai falar errado. Precisa estar na igreja, precisa ler Bíblia para saber se sua coisa é certo ou errado. Aí, para piorar, aquele cidadão ou aquela cidadã que está dentro da igreja, levantando a mão, dando glória a Deus, e às vezes até no Suriano da Lavaná, toda a palavra, rodando para tudo quanto é lado, está sendo um tóxico, um abusador na relação, né? Com certeza. Exagerei agora? Não. Olha, você falou com maestria. Se você não está inscrito no meu canal, já vai lá, se inscreve, se concorda comigo. Se você não concorda, se você de repente até faz parte desse grupo, nem quero você aqui, mas olha, é importante, porque a gente está falando aqui uma realidade, né? Temos aqui 5 pessoas. Deixa o link do seu canal, Douglas. Então, para vocês que estão sempre aí com a doutora Ana Ribeiro, nossa amiga, olha, Douglas Xavier Podcast. Vai lá, Douglas Xavier Podcast no YouTube. Vai lá e se inscreva no nosso canal. Eu preciso da sua inscrição. Aperta lá o sininho e continue conosco. Doutora Ana Ribeiro faz parte. Com certeza. Olha só. Como é que a gente se livra? Tem como se livrar? Você foi profundo, você foi assim, temático, assertivo na sua fala. E não é porque você está no âmbito cristão da sua igreja que você não está passando por isso. Tá? Identificou os sinais? Primeira coisa, tá em você. O problema não está no outro não, tá? É profundo mesmo. Eu estou passando por um problema de relacionamento tóxico, abusivo, não consigo me livrar. Então, é você que tem que se tratar. A pessoa que tem que se tratar, porque ela está condicionada a um relacionamento, porque ela está permitindo, porque ela tem medo, ou porque ela não consegue se livrar financeiramente, ela não se sustenta ainda. Ou ela tem medo porque o abusador ou a abusadora também, tá? Nós estamos falando de 2 pessoas, homem e mulher, não é só homem, não. Fica o tempo todo te ameaçando que vai... você pode ir embora, mas deixa os meus filhos. Quem é a mãe que quer deixar os filhos? Ou o pai que quer ficar longe? Não quer, ninguém quer, né? Então, primeiro você identificou. Identificou, começa a se tratar, a se cuidar. Porque enquanto você estiver preso no looping, que é a compulsão, a repetições de padrões de relacionamento, que está atrelado à sua dor emocional, você não se livra. Trata lá a dor para você limpar o seu inconsciente do registro de dor, para você começar a ter coragem para sair do relacionamento. Mas dá para se livrar. Eu sou prova viva disso. Você? Sim. Você esteve num relacionamento tóxico? Por 2 vezes. É mesmo? Por 2 vezes. Por 2 vezes? Por 2 vezes. Eu tenho experiências próprias com relação ao primeiro. Eu fui, na verdade, assim, aqui a gente pode falar, aqui não tem problema de cair a internet, não. Aqui a gente pode, porque é o YouTube, né? Não, pode falar. Então, eu fui casada durante 16 anos e durante 6 anos da minha vida com o meu ex-marido, eu apanhei. Apanhou mesmo? Apanhei. Eu tenho meu joelho quebrado, Douglas. Que meu isso? Joelho foi quebrado com uma pancada. Com uma pancada que eu levei dele, porque ele tinha várias amantes. E eu, por estar dentro da igreja, eu me limitava muito. Eu ficava com muita vergonha de pedir ajuda. E eu ficava com muita vergonha de me separar. Como que uma cristã, eu era do Ministério de Louvor, como que uma mulher assim vai sair? Eu já estava terminando a minha faculdade de pedagogia, uma mulher esclarecida, não. Como que ela vai separar assim?
Entendeu? E aí subjugada debaixo de um evangelho falido, mentiroso, que Deus não quer que a gente passe por isso. Lógico que não. Né? Mas estava ali, subjugada. Esperando realmente ele melhorar. Protegendo o narcisista. Porque o sistema religioso, infelizmente, algumas pessoas, algumas coisas, parece que é pura proteção da ignorância, que não tem nada a ver com Deus, né? A gente sabe disso. Exatamente. E você falou de uma questão, Douglas, muito importante. A gente protege o narcisista, o abusador. Quando ele quebrou meu joelho, eu cheguei no hospital com o joelho pendurado mesmo, tanto é que o pai dele botou uma tala na minha perna para segurar a perna. Porque a parte de baixo, vocês sabem, né, que tem o joelho é exatamente assim, ó, o nosso joelho. Quando ele chutou o joelho, isso aqui fez assim, ó, tof. Soltou a parte de baixo da minha perna, ficou solta, pendurado só por uns fiozinhos de alguma fibra ali. E pela pele também. Pele. Mas quebrou, soltou, saiu. Quando eu cheguei no hospital, os médicos viram que aquela fratura, aquele problema era de violência doméstica. Eles me perguntaram. E eu protegi ele. Eu falei que não. Por quê? Eu tinha meus filhos, eu tinha medo. Eu ainda não me sustentava para sair. E ele me subjugava. Ele ameaçava, se eu fosse sair de casa, tirar os meus filhos. Então, eu passei por esse ciclo de violência há muito tempo. E eu permaneci ali por isso, porque eu ainda... né, os filhos pequenos... E aí eu não tinha coragem de sair, porque eu também não tinha como me manter. Não tinha rede de apoio e também não tinha os programas, tá? Pessoal, hoje a gente tem vários programas junto à Secretaria da Mulher. A Secretaria da Mulher do Estado do Rio de Janeiro funciona. Então nós temos várias casas de apoio hoje. A Polícia Militar tem uma viatura, inclusive Maria da Penha. Isso. Inclusive, na época era a Coronel Cláudia, eu fiz uma live com ela, eu vou trazê-la aqui. Não a Coronel Cláudia, não sei. Quem estiver no comando da Maria da Penha. Falar. Agora, uma coisa que eu vou deixar um destaque aqui é que, quando eu falo proteção também, eu falo da proteção de líderes que... quando a gente falou aqui do âmbito de igreja, né? Sobre essa figura que foi construída, onde a mulher é tão subjugada na mão de alguns homens, e elas precisam admitir tudo. E, às vezes, protegidas por uma ideia religiosa, falsa religiosidade. Isso. E aí a mulher não tem o que falar, com quem falar, porque não vai ter razão mesmo. Precisamos nos manifestar quanto a isso.